Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar hoje do jogo Vasco 2, Cruzeiro 0. Tem muita coisa para falar desse jogo. Eu gostei em partes do jogo, mas eu gostei da vitória. Adorei a vitória, 3 pontos muito bem-vindos. E é para comemorar, gente. É para comemorar. Cada vitória a gente tem que comemorar muito, justamente pela situação do Vasco. E vamos lá, né? Vamos comentar do jogo. Bem, já a escalação do Vasco já me pegou meio de surpresa, né? Eu já sabia que o Fabrício ia para o jogo, mas eu esperava o Raul ali no meio de campo. Na verdade, o Raul ia jogar um pouco aberto pela direita. Sendo que o Raul ainda não está 100% e entrou o garoto, o Bruno Ritter. Eu não esperava que o Bruno Ritter jogasse tão cedo, porque outros garotos da base eu via com um pouco mais de chances de entrar, né? Mas eu gostei da escolha, eu gostei do futebol que o garoto demonstrou. O Vasco ele foi para campo com Fernando Miguel no gol, Luiz Gustavo na lateral direita, a dupla de zaga foi o Erley e Leandro Castan, na lateral esquerda Ramon. A trinca de volante com Consendei, Andrei e Bruno Ritter. Fabrício na meia esquerda, Pikachu na meia direita e Max Lopes centralizado. Esse foi o Vasco que pegou o Cruzeiro. O Cruzeiro, por mais que tivesse vindo com time reserva, ainda assim tinham jogadores de qualidade. Você tinha ali no Cruzeiro Rafael Sobis, você tinha o Fred, ali no banco tinha o Raniel, tinha o Sassá, tinha o David em campo. Então o que acontece? Ezequiel, tinham jogadores de qualidade no Cruzeiro, mesmo sendo elenco reserva, mas eram jogadores desentrosados. E isso que ajudou o Vasco, na verdade. O Cruzeiro, ele tinha até jogadores muito técnicos, mas que não estavam conseguindo se entender em campo. Então o ataque do Cruzeiro não funcionou muito bem. Não que o ataque do Vasco tenha funcionado muito bem, né? Eu vou então começar a falar logo do jogo. O primeiro tempo ele foi muito morno. O Vasco, ele tomou a posse de bola. Ele tocava muito bem a bola. Teve uma época, num determinado momento do jogo, ele ficou com 70 e tantos por cento de posse de bola. Mas era aquela posse de bola de toque de lado. O Vasco ele dificilmente conseguia chegar à frente, fazer jogadas que fosse a linha de fundo ou penetrasse a bola no meio da defesa. Nas poucas vezes que fez isso não deu muito certo. Teve um lance com o Max Lopes que ele conseguiu cortar o zagueiro, fez um lindo drible, mas o zagueiro se recuperou bem. Mas fora isso, o Vasco ele foi pouco produtivo no primeiro tempo. O Cruzeiro também foi pouco produtivo, por esse lance que eu falei para vocês, que tinha pouco entrosamento. Já no segundo tempo, eu esperava uma mexida, mas o Valentim ele insistiu com o Fabrício que teve uma noite, digamos que iluminada, né? Como eu vou dizer, uma noite de protagonista. Ele teve altos e baixos durante o jogo. Começou o jogo muito mal, vaiado pela torcida, permaneceu vaiado. O Valentim comprou a continuidade dele no segundo tempo, manteve o Fabrício. E o Fabrício foi dele que partiu a jogada do primeiro gol do Vasco. Depois do primeiro gol, o Vasco ele ficou um pouco mais tranquilo, sendo que o Cruzeiro já veio todo para o ataque. Aí ficou todo o Cruzeiro atacando e o Vasco tendo que se defender. Mas aí a bola sobrou nos pés do Max Lopes num ataque do Vasco, onde o Cruzeiro tinha a bola dominada, o zagueiro conseguiu dominar a bola, o Max Lopes ganhou no corpo, girou e nossa, que gol lindo, que gol lindo. De uma bola colocada, tirando do goleiro, fazendo um efeito bonito, uma curva, nossa, na moral, que gol bem executado, cara, que gol bem executado. Tem muito, mas muito tempo que eu não vejo um atacante tão bom quanto o Max Lopes no Vasco. E tinha muita gente que questionava ele, muita gente que falava que o Max Lopes era horrível, que não jogava nada, que o cara não prestava para o Vasco. E tá ele aí demonstrando justamente o contrário, que é o lampejo de técnica que esse time tem. Se você pensar em um jogador que tem técnica no time do Vasco, é o Max Lopes. Tecnicamente, o Vasco está se resumindo a Max mais 10. Tá ligado? Bem, depois disso o Vasco controlou muito a partida, sentou na vantagem, ficou tocando a bola. O Mancoejo do Cruzeiro também foi expulso, numa entrada no Andrei, né? Aquela entrada, carrinho por trás, não tem que discutir, a expulsão na certa. E foi tocando, controlou um pouco a jogada. Eu não gostei muito disso, em partes eu entendo, era melhor não arriscar levar um gol, porque se o Cruzeiro faz um gol, poderia tentar fazer uma bafa para o empate. Mas seria tão bom ver um placar elástico assim do Vasco, né? Mas é melhor se ficar na segurança, na safe zone e sair com os 3 pontos.
O Vasco foi a 34 pontos, subiu um pouco o posicionamento. Ainda tem o jogo do Botafogo do Ceará para complementar ainda a rodada, mas a situação ela começa a melhorar um pouco. Pouquinho. Tem muito campeonato pela frente, a verdade é essa, né? Bem, vou falar agora individualmente dos jogadores. Fernando Miguel, ele foi bem em grande parte do jogo. Foi bem nas antecipações aéreas, conseguiu tirar algumas bolas aéreas. Foi bem nas vezes que o Cruzeiro tentava lançar a bola, mas teve alguns lances do Fernando Miguel que foi aquele de tirar um pouco o coração do peito. Numa, o Wesley desviou, ele foi encaixar a bola, quase dar o frango. Na segunda foi um chute de longe que ele também tentou encaixar e foi quase outro frango. Teve esses dois lances para mim que foi de pura insegurança do Fernando Miguel, mas fora esses dois lances, ele foi bem na maioria do jogo. Luiz Gustavo na lateral direita, muito parecido com a análise do Fernando Miguel. Entre Rafael Galhardo, Lennon e Pikachu, o Luiz Gustavo foi o que melhor se comportou ali na lateral direita. Foi muito bem defensivamente e ofensivamente ele ajudou no que ele sabia fazer. Chegava na linha de fundo e fazia o simples, cruzava para dentro. Em um cruzamento, o Max Lopes quase conseguiu concluir para o gol. Ele fez o que de melhor ele sabe fazer, defender. Então ele defendeu muito bem o lado direito do campo, que no jogo contra o Rafael, que o Rafael Galhardo estava muito exposto. No jogo que o Pikachu estava também muito exposto, sendo que agora com o Luiz Gustavo não ficou tão exposto até a entrada do Sassá. Quando o Sassá entrou, o Luiz Gustavo ele começou a tomar uns come feio do Sassá e ainda conseguiu cair de produção. Ele começou a ficar inseguro com os comes que estava levando do Sassá. Teve um lance que quase resultou num gol do Cruzeiro, ele foi tirar a bola, afastou errado, capou, caiu, o outro tentou concluir e foi aquele barata voa na defesa. Então muito parecido com a análise que eu fiz do Fernando Miguel. Jogou bem na maioria do jogo, mas em alguns pontos ele comprometeu. A dupla de zaga, o Wesley e Leandro Castan. Muito bem, levando em conta que nós não tomamos nenhum gol. Quanto tempo o Vasco sai de campo com uma vitória sem levar gols? Se você conseguir lembrar sem procurar no Google, comenta aqui embaixo, ok? Então, tanto o Wesley quanto o Leandro Castan foram muito bem quando foram exigidos. Lateral esquerda, Ramon, defensivamente foi muito bem. Foi um jogo bem seguro do Ramon, bem burocrático. Ele fez o que tinha que fazer, defender e apoiar quando dava. Para mim, uma das partidas melhores que o Ramon fez desses últimos tempos. Agora a gente vai para o meio de campo, que é aí que começa a complicar um pouco as coisas. Bruno Consendei, mais um jogo mais ou menos dele. Eu não achei que ele foi tão mal, sendo que eu achei que ele não jogou bem. Ele ficou muito na média, mas na média para baixo. Errava alguns passes, era meio desligado em campo, não conseguia produzir tanto ofensivamente, mas ajudava a fechar os espaços. Mas acho que poderia fazer mais. Bruno Consendei já está naquele estágio de avaliação, né? Já não é mais um jogador vindo da base que ainda precisa de se provar. Não, ele já teve alguns jogos, já está em fase de teste, já está em fase de aprovação, então a gente tem que sim questionar quando ele for mal. Andrei, o melhorzinho do meio campo, conseguia conduzir bem a bola pelo meio de campo. Geralmente quando o Vasco ia para o ataque, o Consendei e o Ritter fechavam para trás e o Andrei se adiantava até a meia para distribuir para o Pikachu e para o Fabrício. Nas vezes que ele se propôs a fazer isso, ele até que conseguiu, sendo que o Vasco ele geralmente recuava muito a bola. Então, como ele não tinha muita opção pelos lados, ele tentava trabalhar ou com o Ritter ou com o Consendei, e a jogada do Vasco ficava naquela: vai para o Andrei, volta para trás. Vai no Andrei, volta para trás. Então, ele como meia não produziu muito, mas como volante foi bem. Bruno Ritter, muito bem mesmo. Fez o que ele tinha que fazer, defender. O Valentim colocou ele ali na primeira linha para impedir os ataques do Cruzeiro. E no primeiro tempo, o Cruzeiro não conseguiu se criar no meio campo. Então, Bruno Ritter, para mim, foi muito bem na partida. Fabrício, olha, o Fabrício, ele não jogou bem. A verdade é essa, o Fabrício não jogou bem. Mas eu acho que, sendo sincero, o Fabrício ele deu assistência do gol. Como é que você está falando que o Fabrício não jogou bem? Você também não apoia nunca o cara, tem que apoiar. Concordo com vocês que tem que apoiar.
Mas uma coisa é apoiar, outra coisa é se iludir. O Fabrício ele não jogou bem e teve sim um lance que ele foi extremamente pontual e foi o lance do gol do Vasco. Fez o simples, fez o certo e deu o gol para o Vasco. Muito bom. Mas fora isso, no primeiro tempo ele foi inoperante. O Fabrício no primeiro tempo não jogou. No segundo tempo ficou meio mais ou menos e conseguiu o lance da assistência. Joinha para ele, muito bom. Fez o que deveria fazer um meia. Conseguiu construir a jogada, afunilou para o meio de campo e ajudou o Vasco a construir a vitória. Mas isso também não quer dizer que o Fabrício foi extremamente bom em campo, comeu a bola. Não, longe disso. Como eu disse, jogou mal, mas ajudou o Vasco sim na vitória. Não estou pichando o Fabrício, mas não dá pra gente falar que ele jogou super bem porque ele deu uma assistência. Iago Pikachu. Análise parecida com a do Fabrício. Também não jogou muito bem, mas fez o gol que deu início à vitória do Vasco. Nas vezes que tentava progredir com a jogada, ele quase sempre perdia. O Pikachu ele é muito bom definindo as jogadas. Quando um meia dá um passe para ele concluir, para ele chutar, para ele dar o último passe, ele geralmente é mortal. Mas quando ele tem que construir essa jogada, geralmente ele não consegue, que é o que está acontecendo. A bola vai na direita e o Pikachu não consegue evoluir. Mas fez o gol da vitória, então eu acho que ele jogou um pouco melhor que o Fabrício, teve alguns lances um pouco mais de volume do Pikachu, mas fora isso, não muita coisa. Mas, como disse, fez o gol da vitória, já é muito importante. E chegamos ao Maxi Lopes, para mim, o melhor da partida. Ajudou na composição no meio de campo, tentou tudo que podia, segurava a bola para tentar dar espaço para os jogadores subirem, fez o pivô, brigava com os zagueiros. Cara, jogou muito. O primeiro gol do Vasco, a cobrança do Fabrício, o Maxi Lopes protegeu o zagueiro e deixou a bola passar inteligentemente para o Pikachu, que só precisou concluir para o gol. Se o Fabrício deu a assistência, você pode colocar uns 30, 40% desse gol na conta do Maxi Lopes. Maxi Lopes que já participa de 80% dos gols do Vasco. Então, além dessa pseudo-assistência do Maxi Lopes, ele também fez o gol que sacramentou a vitória do Vasco, que foi um gol muito bem executado. O zagueiro do Cruzeiro estava com a bola dominada, ele disputou no corpo, ganhou, girou, já batendo com efeito, tirando do goleiro colocado. Nossa, mas foi um gol muito lindo mesmo. E para mim, disparado, o Maxi Lopes, o melhor em campo. Estou muito feliz do Vasco ter encontrado um bom centroavante, um bom atacante, que pode ajudar o Vasco, né? Não só agora, mas no futuro. Ele só precisa de gente para jogar com ele. Mais um meia e mais um atacante de lado de campo, acho que esse time do Vasco ele melhora muito. Entendeu? Os jogadores que entraram nas substituições. Giovanni Augusto entrou no lugar do Fabrício. O Fabrício ele já estava com uma situação um pouco revertida, saiu vaiado, voltou, fez uma assistência, já estava legal. Era o momento ideal de tirar o Fabrício. Tirou o Fabrício, colocou o Giovanni Augusto, que tem um pouco mais de controle de bola. Giovanni Augusto, mais uma vez, se escondeu do jogo, desculpa, mas quase não fez nada. Mas também entrou num jogo que o Vasco já queria controlar a partida. Então, fez o básico. Mas eu espero mais do Giovanni Augusto. Eu sempre espero muito mais do Giovanni Augusto, porque ele seria um meia criativo. Ele é um jogador com mais volume técnico, então sempre espero que ele produza mais, o que não foi o caso. Henrique entrou para fechar um pouco mais o lado esquerdo e subir com velocidade para um possível contra-ataque. Ajudou na marcação do lado esquerdo, mas entrou naquele lance de controlar o jogo, não se expôs muito. Mas, na medida do que era proposto para ele fazer, ele foi bem. Entrou o Oswaldo Henrique no lugar do Leandro Castan. O Leandro Castan sentiu alguma coisa na coxa, eu espero que não seja nada sério. E ele entrou basicamente para compor a zaga, compôs bem, não deixou o Vasco passar perigo e... Quer dizer, a gente passou perigo, né? Mas, enfim, não levamos gol. Tá bom pra caramba. A zaga não levando gol, já fico feliz. E é isso, cara. Os jogadores eles foram bem. Nós já teremos problemas para o próximo jogo. Luiz Gustavo não joga, levou o terceiro amarelo. Foi um jogador que foi bem na lateral direita, tirando aqueles sustos. O Andrei não joga... O Andrei... Não sei se é o Andrei ou se é o Consendei, mas eu acho que é o Andrei. Quando for
Eu não sei, eu vou ver isso depois e comento pra vocês. Mas se eu não me engano, um dos dois não joga. Ou o Andrei ou o Consendei. E o Vasco, ele vai ter que mudar de novo. Vai ter que colocar outro volante, vai ter que colocar outro lateral direito. Max Lopes também tomou cartão. O Max Lopes toma cartão direto. Na moral, eu tenho que entrar com um esparadrapo na boca. Quase todos os cartões dele é por reclamação. Joga muito, mas fala demais. Tem que aprender a ficar um pouquinho quietinho. Mas é isso, gente. O jogo foi bom por causa da vitória. Tivemos garra, tivemos entrega, não tivemos muita técnica, mas ganhamos 3 pontos. Pra mim, tá muito bom. Basicamente é isso, agora é aguardar o próximo jogo. Me diz você, o que você achou do jogo? Você gostou? Você não gostou? Qual foi o melhor jogador da partida pra você? Qual foi o pior? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso, se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo pra me dar aquela moral. É isso aí, beleza? Então, valeu, falou, até mais.